Glória a Deus. Tem alguém aí? Para sempre seja o nome de Jesus Cristo. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, sempre servo. Meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo essa live para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais a palavra de Deus. Eu quero começar essa live com oração, porque oração é a chave da vitória. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Amado Deus, Santo de Israel, Senhor, hoje é uma direção, o primeiro lugar e a primazia nessa live. Que tudo aconteça aqui para a glorificação, para a glória do teu eterno nome. Meu Deus, que a tua palavra possa prosperar espiritualmente no coração dos ouvintes, das pessoas que vão ouvir essa mensagem para a glória do teu eterno nome. Deus de misericórdia, Deus poderoso, Deus todo-poderoso, fala conosco mais uma vez, por intermédio da tua santa palavra, para a glorificação do nome de Deus, para a glorificação do teu nome. E que essa palavra, meu Senhor, possa fazer morada em cada coração. E que vidas sejam libertas das do sistema religioso, sejam libertas do falso evangelho, para a glória. Amém. Meus irmãos, eu vou ler aqui no livro Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim, epígrafe: a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Diz assim a palavra de Deus: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual vos tenho anunciado, seja anátema. Vou ler mais uma vez o versículo 6, que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Meus queridos e amados irmãos,
Eu tenho 2 canais no YouTube, e todos os 2 canais estão assim, Pastor Fabiano Santana. Você pode ir lá no YouTube que você vai ver, tem 2 canais no YouTube, os 2 canais estão assim, Pastor Fabiano Santana. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Todos os dias nós estamos postando vídeo novo lá de mensagem, tanto pregando em diversas igrejas aqui no estado de São Paulo, como também fazendo live para a glória do nome de Deus. Mas, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele pegou o pergaminho provinha, era oriundo da península da Grécia. O pergaminho era feito de pele de cabra ou pele de carneiro. O apóstolo Paulo, o nome Paulo quer dizer, no grego, pequeno. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, por volta do ano 49, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, escrevendo a sua missiva, a sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, endereçado às igrejas que estavam localizadas na Galácia. O apóstolo nas missões do Novo Testamento, que recebe o nome de neoterotestamentário bíblico, São Paulo, o apóstolo que pregou o evangelho da graça, ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 6, para os irmãos que estavam em todas as igrejas da Galácia, aonde o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, como está escrito no 13, versículo 14, eles passaram e fundaram igrejas para a glória de Deus Pai. As igrejas que estavam no sul da Galácia era a igreja de Antioquia da Pisídia. Existem 2 cidades com o nome de Antioquia no Novo Testamento da Bíblia, a saber, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. A igreja também que estava localizada no sul da Galácia era a igreja de Istra, era a igreja de Derbe e era a igreja de Icônio. E o apóstolo São Paulo, ele ficou sabendo que alguns falsos profetas, alguns falsos mestres estavam ensinando heresia para um grupeio, para um grupo de gentios recém-convertido ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses falsos mestres, esses falsos profetas, eram judeus de origem judaica. Eles estavam ensinando para os gentios recém-convertidos que eles deveriam praticar as obras da lei de Moisés, as obras da lei mosaica, para que eles fossem salvos. E tal ensino era errôneo. E Paulo agora escreve essa carta para combater os falsos mestres, os falsos profetas que estavam ensinando para os gentios que eles deveriam viver como judeu e eles deveriam viver na lei de Moisés. Eles deveriam praticar a lei mosaica como a circuncisão, como a guarda do sábado, como as obras e os rituais da lei de Moisés. Esses falsos
estavam ensinando outros judeus que eles deveriam abandonar o ensino apostólico, o ensino do apóstolo Paulo, o ensino apostólico que Paulo trouxe para a irmandade, para a igreja, e eles deveriam voltar a praticar as obras da lei de Moisés. E Paulo, agora cheio do Espírito Santo, ele escreveu essa carta e disse em Gálatas capítulo 1, para os irmãos que outrora moravam ao norte da Galácia e que mais tarde eles emigraram para o sul da Galácia. Eles emigraram para a Europa, no sul da Galácia. Eles emigraram para o sul da Europa, aonde está localizado hoje a França atualmente. E o apóstolo São Paulo, guiado, impelido pelo Espírito de Deus, ele olha para a igreja, para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, para os gauleses, eu disse em Gálatas capítulo 1, versículo 6, assim, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que é graça de Cristo? A palavra graça no hebraico recebe o nome de charis, que significa favor imerecido de Deus para a humanidade. Quem é a graça de Deus? A graça de Deus é Jesus. Nós não estamos mais na lei de Moisés, porque a lei ela foi abolida não com o nascimento de Cristo, quando Jesus nasceu, e essa história está relatada nos 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos recebem o nome de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, equivalente ao latino no plural, recebe o nome de evangelhos simultâneos, porque têm a mesma visão. Todos falam a mesma coisa. Ora, Mateus fala do nascimento, vida, morte, ministério, infância, ressurreição e vinda do Messias em glória. Marcos, escrevendo o seu evangelho para os romanos, ele também fala a mesma coisa sobre o nascimento, sobre a infância, vida, ministério, morte, ressurreição e vinda do Messias em glória. O do excelentíssimo São Lucas, escrevendo o seu evangelho para os gentios, de origem gentílica, para os gregos, ele fala a mesma coisa sobre o nascimento, vida, morte, ministério, ressurreição e vinda do Messias em glória. O evangelista João, ele também fala a mesma coisa. Então, a lei foi abolida não nos 4 evangelhos com o nascimento virginal de Cristo, não. A lei de Moisés, ela foi abolida com a morte de Cristo na cruz do Calvário, no Gólgota no hebraico, no Calvaria no latim, no caveira no grego, no Calvário no português. Então a lei de Moisés, ela foi abolida com a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando o véu se rasgou de alto a baixo.
Deus agora nos deu livre acesso à sua presença com o rasgado véu. Quando o véu se rasgou de alto a baixo. E quando Jesus, porque há uma barreira de separação entre o homem e Deus, a humanidade, ela tinha uma dívida tamanha, uma dívida grande com Deus. E Jesus pagou a nossa dívida, derramando até a última gota de sangue na cruz do Calvário. Existia uma barreira entre o homem e Deus. E essa barreira, Jesus quebrou ela com a sua morte na cruz do Calvário. Quando Jesus abriu os dois braços e disse: Tetelestai, tetelestai, está consumado, está pago, pronto, está feito, ninguém desfaz. Jesus pagou a nossa dívida que nós tínhamos com Deus na cruz do Calvário, e Jesus aboliu a lei de Moisés na cruz do Calvário. Só que esses falsos, esses falsos mestres, estavam ensinando uma falsa doutrina que os irmãos tios de origem gentílica deveriam votar, deveriam praticar as obras da lei mosaica, deveriam praticar as obras da lei de Moisés, para que eles fossem salvos. Esses falsos mestres estavam rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eles também estavam acusando Paulo e estavam se levantando contra o ministério do apóstolo. Só que Paulo, escrevendo essa carta para os gauleses, ou galateios, oriundo da Galácia do Sul, Paulo disse: maravilho-me, Gálatas capítulo 1, versículo 6, maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A palavra evangelho não recebe o nome de evangelion, que quer dizer boas novas de salvação. Boa notícia de salvação para o perdido e cansado pecador. Só que Paulo está falando aqui acerca do falso evangelho. Porque existe o verdadeiro evangelho, mas também existe o falso evangelho. O falso evangelho é o evangelho das campanhas. O falso evangelho é o evangelho dos amuletos. O falso evangelho é o evangelho da falsa teologia da prosperidade. O falso evangelho é o evangelho que não tem cruz. É o evangelho que não sai do arrependimento de pecado. Ora, a palavra evangelho quer dizer boas novas de salvação, boa notícia de salvação. Mas toda boa notícia, antes de ser contada, temos que contar também a mal notícia. Existem algumas pessoas que evangelizam o pecador e só sabem dizer isso: Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Todo pecador, ora, sabe que Jesus ama ele. Todo ser humano.
em sã consciência, sabe que Deus tem um plano na vida dela. Essa forma de evangelizar que esses crentes aprenderam dentro do sistema religioso é uma forma errônea, errada, porque falar do evangelho é falar da salvação. E falar do evangelho é falar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tem que falar porque Cristo morreu, para que Cristo morreu, e qual foi o propósito da morte de Cristo no Calvário. O crente, para evangelizar o pecador, ele tem que chegar no pecador com a educação, em primeiro lugar, dar bom dia ou boa tarde, e pregar para ele acerca da cruz, acerca do Calvário. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse negócio de estar falando que Jesus ama ele, Jesus te ama, todo mundo sabe que Deus ama. Tem que mostrar para o pecador é o Calvário, apontar o Calvário para o pecador. Tem que mostrar para o pecador que ele precisa de Jesus, que ele precisa de Deus. E tem que falar para o pecador que o que ele pratica é pecado. Porque 80% das pessoas que evangelizam os pecadores dizendo Jesus me ama, Deus tem um plano na tua vida, além de estar evangelizando errado, essa mensagem não produz mudança e arrependimento no pecador. Por quê, pastor? Porque muitos irmãos chegam no pecador e dizem, Deus tem um plano na vida, Jesus te ama, e começa a mentir para o pecador, começa a falar. Venha para a igreja porque Jesus tem todos os seus problemas. Mentira. Ele vindo para a igreja, aí que os problemas dele vai multiplicar, porque no mundo tereis aflição. João capítulo 16, versículo 3, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eles olham para o pecador e dizem, venham para a igreja, porque você vai ter carro ano, você vai prosperar. Quem te humilhou vai te pedir perdão. Deus vai mudar sua história, teu cativeiro. Seus problemas vão acabar. E esse tipo de pregação é falso em si, é uma pregação mentirosa. Porque Jesus nunca prometeu na Bíblia acabar os problemas de ninguém. Mas Jesus prometeu dar graça e força para você enfrentar seus problemas. Porque ele disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. 1 Timóteo capítulo 2, a saber o versículo 12, Paulo disse para Timóteo, olha Timóteo, olha o que Paulo disse para Timóteo, pastor de Éfeso, olha Timóteo, qualquer que quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Paulo, pelo Espírito Santo, não diz assim, Timóteo, aqueles que estão na presença de Cristo Jesus, ter carro do ano, vão ter prosperidade, aplauso, dinheiro, e seus problemas vão acabar, não. Paulo disse, Timóteo, qualquer que quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. No Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11, Jesus olhou para seu discípulo e disse, alegrai-vos e regozijai-vos. Quando vocês forem perseguidos, maltratados, humilhados, cuspidos, por amor do meu nome. Porque assim como persegue a vós, perseguir os profetas que foram antes de vós. Então, senhoras e senhores, Jesus não prometeu resolver os problemas de ninguém. Jesus prometeu a salvação da alma para o pecador que aceita o seu sacrifício na cruz do Calvário e reconhece que ele precisa de Deus, de Jesus Cristo,
e abandona o pecado e abandona a prática pecaminosa. E agora Paulo, sabendo que os falsos mestres, os falsos profetas estavam ensinando aos gentios de origem gentílica que para eles serem salvos, eles deviam praticar as obras da lei. Paulo agora fica maravilhado como quão depressa, como tão depressa os gauleses, os galateios, deixaram-se iludir, se influenciar pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, e eles passaram a se afastar da graça do evangelho da graça. Eles voltaram a praticar as obras da lei, as obras da lei de Moisés. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse assim em Gálatas capítulo 1, a saber o verso 8, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual vocês já recebeste da minha parte, além do qual eu vos preguei, seja anátema. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo disse assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. O evangelho que Paulo dava era o evangelho da graça de Deus. Paulo olhou para os gauleses e disse: ainda que nós mesmos, ainda que nós, os apóstolos, vos ensine, vos pregue outro evangelho, além do qual já vos preguei, ou se o anjo descer do céu e vos pregue outro evangelho, além do qual eu já vos preguei, seja maldito, seja anátema, seja amaldiçoado. Porque existe o verdadeiro evangelho, mas também existe o falso evangelho. Vai compartilhando essa live aí para mais pessoas participarem, porque é forte essa palavra. E vai curtindo essa live também. O apóstolo São Paulo disse pelo Espírito Santo: seja anátema. Por que, pastor Fabiano Santana? Como eu disse para vocês, existe o verdadeiro evangelho, mas também existe o falso evangelho. O falso evangelho é o evangelho que prega a santidade, que prega que só quer o coração. O falso evangelho é o evangelho da campanha da rosa ungida, da rosa branca, da rosa amarela, vermelha. O falso evangelho é o evangelho da caneta da prosperidade. O falso evangelho é o evangelho da falsa teologia da prosperidade. O falso evangelho é o evangelho da doutrina da confissão positiva. O que é confissão positiva? Eu determino. É ele que diz que determina. Eu determino. Eu vou ter aquele carro. Eu me boto. Esse é o falso evangelho.
O falso evangelho é o evangelho da campanha da vassoura ungida. O falso evangelho é o evangelho da campanha da água ungida, da madeira do Calvário, da água do Rio Jordão. Esse é o falso evangelho. É o evangelho que não tem cruz, que não tem Bíblia, que Cristo não é o centro, que Jesus não é exaltado, que Jesus não é adorado, que Jesus não é glorificado, que Jesus não é honrado e exaltado para sempre. Esse é o falso evangelho. É o evangelho onde o homem é o centro, onde a palavra é para o homem, os louvores são para o homem. Você vai ter, os teus inimigos vão comer na tua mão, você vai enricar, você vai prosperar. Quem te viu por baixo vai te ver por cima. Esse não é evangelho para louvor, para adoração, para a glória do nome de Jesus. Esse é o falso evangelho, que é para o homem. Tudo é voltado para o homem. Louvor para o homem. Palavra para o homem. Esse é o falso evangelho. Pregador nenhum, ele tem que ser adorado. Digno de ser adorado é Jesus Cristo. Pregador não deve ser adorado. Pregador do evangelho, ele é adorador de Cristo. Então, Paulo está combatendo aqui os falsos mestres, porque eles estavam ensinando que os irmãos, para serem salvos, tinham que voltar a praticar as obras da lei, tinham que praticar a circuncisão, a guarda do sábado. Tudo que era da lei, eles tinham que praticar, ou melhor, praticarem para serem salvos. E a lei foi abolida na cruz do Calvário. Nós não estamos mais na lei de Moisés. Nós estamos na graça de Deus. O apóstolo Paulo, certa feita, disse para os gauleses, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, Paulo disse assim: aqueles que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Ora, se a pessoa diz que aceitou o evangelho da graça, o sacrifício vivo de Jesus no Calvário, derramando até a última gota de sangue para lhe salvar ele da vida eterna, e a pessoa vive como judaizante, e a pessoa vive guardando a lei e vida na lei, essa pessoa está debaixo de maldição. Foi isso que Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Os que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Então, tudo que é da lei, nós não devemos praticar, porque a lei foi abolida. Paulo disse para os irmãos da igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 2, o dirigente da igreja de Colossos era Epáfras. E Paulo disse em Colossenses capítulo de número 2, versículo 14. O livro de Colossenses foi escrito entre os anos 64 a 65, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Olha o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 14, para a do inimigo. Olha o que Paulo diz. Havendo riscado, olha o que está escrito, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Isso aqui, irmão, é para quebrar o sistema religioso. Isso aqui é para quebrar o sistema diabólico religioso que vive ainda praticando as obras da lei de Moisés.
Paulo foi bem sucinto no seu proferir, quando ele disse em Colossenses capítulo 2, versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, a qual maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, gravando-a na cruz. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Colossos? Paulo está dizendo que na cruz foi riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual tinha contra a cédula que era essa, a lei de Moisés, foi cravada na cruz. Jesus levou tudo na cruz, as nossas maldições. A lei de Moisés foi abolida na cruz. Você agora tem livre acesso ao trono da graça. No Antigo Testamento, que recebe o veterotestamentário bíblico, para o povo de Israel ter acesso a Deus, eles dependiam, eles precisavam de um mediador, que era o sacerdote. E qual era o papel do sacerdote? O sacerdote oferecia sacrifício a Deus pelos seus pecados e pelos pecados do povo de Israel. Só os sacerdotes que poderiam entrar no lugar santo e no santo do santo. Israel ficar no lado de fora. Só os sacerdotes que poderiam oferecer sacrifício a Deus pelos seus pecados e pelos pecados do povo de Israel. Arão era sacerdote. Mas depois da morte e ressurreição do Messias, nós não precisamos mais de mediador entre Deus e nós. Porque nós já temos um mediador entre Deus e nós. E quem é o nosso mediador, pastor Fabiano Santana? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo disse: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então você não precisa mais de intermediário. Você não precisa mais de mediador para falar com Deus. Você agora tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Você agora tem livre acesso para falar com Deus. Porque o seu mediador é Jesus Cristo. Na Igreja Católica, o Papa é considerado uma grande autoridade. E os católicos dizem que o Papa, ele é o mediador entre os homens e Deus. Na Idade Medieval, também era assim. A Igreja Católica dizia que fora da Igreja Católica não existia salvação para o homem. Que fora da Igreja Católica não existia salvação para o homem e que para o homem ser salvo, o mediador dele era o Papa. Porque o Papa, ele era a autoridade maior. Ele é considerado a liderança maior dentro da Igreja Católica. E alguns católicos acreditam que sem a liderança deles, sem os padres, sem o Papa, eles não podem orar. Sem o Papa, sem os padres, sem suas lideranças, eles não têm acesso direto a Deus.
E isso é uma grande... E paz, meus senhores, dentro de muitas igrejas evangélicas no Brasil, está acontecendo a mesma coisa. Existem pastores que são tão anticristo, porque o prefixo anti no grego quer dizer aquele que se opõe a Cristo, aquele que é falsário, é contra a verdade cristocêntrica de Cristo, aquele que é contra a verdade, aquele que é opositor, que se opõe a Jesus. Existem pastores que são cães gulosos, mercenários e anticristo, que ensina para a igreja que os membros lhe devem total obediência e que eles são o mediador entre os membros e Deus. Que para os membros serem salvos, precisam de um pastor. Para os membros orarem, precisam de um líder, de um pastor. Precisam de uma liderança. E eles colocam cabresto no povo para aprisionar os membros nas suas galas como pássaros, aonde o membro não pode lhe questionar e nem fazer perguntas, se não são excluídos e expulsos das suas empresas que eles... E eles dizem que os membros só podem se achegar a Deus por intermédio deles. Aí Paulo, pelo Espírito Santo, vem que a heresia, essa obra diabólica, essa manipulação diabólica, e diz: epa, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Essa mensagem aqui é para derrubar principados, potestades e hortes infernais. É porque você não consegue ver com seus olhos carnais. Mas eu pregando essa mensagem aqui, principados, potestades e hortes infernais estão caindo por terra nessa noite para a glória de Deus. O único mediador entre você e Deus é Jesus Cristo, homem. Você tem livre acesso ao trono da graça de Deus, por intermédio do seu mediador, do nosso mediador, Jesus Cristo. Você pode falar com Deus em qualquer lugar. Não é preciso você ter um pastor dizendo: eu estou pagando o preço por você no monte. E tirar foto de joelho dobrado no monte, dizendo: eu estou aqui orando por você. E tira foto, filma, ele joelho dizendo: eu estou aqui orando por você. Isso é farisaísmo. Isso é hipocrisia. Isso não tem nada do espírito do evangelho. Isso é para ser visto pelos homens. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 5 em diante: hipócritas, vocês oram em pé nas sinagogas para ser visto por homens. Vocês oram pelas esquinas para ser visto pelos homens. Em verdade, vos digo que vocês já receberam o vosso galardão. Então isso é coisa de fariseu, porque os fariseus que faziam isso, faziam tudo para se aparecer e para serem vistos pelos homens. Então você não precisa de um pastor dizendo: eu estou aqui no monte 2 dias comendo sol, põe bebendo água por você, pagando preço por você. Porque isso é farisaísmo. E isso é uma grande heresia. Porque pastor nenhum hoje está pagando um preço por igreja nenhuma.
Porque Jesus Cristo já pagou o preço por nós no Gólgota, na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi o último sacrifício na cruz do Calvário. Glória a Deus. Jesus já pagou o preço por nós na cruz do Calvário. O meu compromisso não é com farisaísmo. O meu compromisso é com Calvário. Glória a Deus. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. A lei de Moisés só serviu de aio, conforme está escrito das 3:24, para nos conduzir a isto, e nada mais. Paulo disse isso aos gauleses, em Gálatas 3:24, eu vou ler para você. A lei de Moisés só serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3, versículo 24. Olha o que Paulo disse para os gauleses. De maneira que a lei nos serviu para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Isso aqui é forte, gente. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei de Moisés só nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas a lei foi abolida, senhores. Nós não estamos mais na lei. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Eu vou ler para você. Todo aquele que tenta se justificar pelas obras da lei e pela lei de Moisés está caído da graça de Cristo. Está caído da graça. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Eu vou ler para você. Olha o que diz a Bíblia. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Paulo disse assim para os gauleses: se vocês se justificam pela lei de Moisés, da graça, vocês tendes caídos. Vocês estão caídos da graça de Deus. Porque nós estamos na graça, chamada dispensação da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele também está combatendo os falsos mestres, porque os falsos mestres estavam se levantando contra Paulo e estavam dizendo que Paulo não recebeu revelação direta de Jesus Cristo para entregar para os gauleses. Eles estavam acusando Paulo, dizendo que Paulo não era um apóstolo original. E Paulo agora escreve essa carta para os irmãos da Galácia do Sul e para a igreja que estava na Galácia do Sul, igreja de Antioquia, da Pisídia, de Icônio, de Listra e de... Porque os falsos profetas estavam se levando contra Paulo e estavam dizendo que Paulo não era apóstolo conversa nenhuma. Que Paulo não era apóstolo original e que Paulo não recebeu revelação direta de Jesus Cristo na graça. E olha o que Paulo disse para os gauleses, para os galateios, em Gálatas capítulo 1. Paulo começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum,
Paulo disse aqui para os gauleses: eu sou apóstolo não da parte dos homens, e não por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Entendeste? Paulo disse: eu sou apóstolo não por causa dos homens, não da parte dos homens. E também eu sou apóstolo não por homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo estava dizendo assim: sou apóstolo porque eu recebi revelação de Jesus Cristo. A palavra apóstolo no grego quer dizer apostelo, que dá missionário, da ideia de enviado. Paulo diz: irmãos gauleses, galateios, eu sou apóstolo não pela vontade dos homens, não segundo os homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou mortos. Ele disse: eu sou apóstolo porque eu vi Jesus Cristo no caminho de Damasco. Que para ser apóstolo, no Novo Testamento da Bíblia, na graça, para ser apóstolo, tinha que andar com Jesus. Para ser apóstolo, tinha que conviver com Jesus. Para ser apóstolo, tinha que ver Jesus sendo preso. Tinha que ver Jesus sendo morto. Tinha que ver Jesus ressuscitar. E depois tinha que ver Jesus ser tomado assunto ao céu. Aí Paulo disse assim, ó: eu sou apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, dentre os mortos, dos mortos. Paulo estava dizendo assim: olha, a revelação que eu tive não foi de homem algum. Eu não sou apóstolo porque eu ouvi o evangelho de alguém. Eu não sou apóstolo porque alguém pregou para mim. Não. Paulo estava dizendo aqui: eu não sou apóstolo pelos homens e pela vontade dos homens também não. Eu sou apóstolo porque eu vi Jesus no caminho de Damasco. E quem pregou para mim no caminho de Damasco foi o próprio Jesus Cristo. Quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo disse: quem és tu, Senhor? Atos capítulo 9. E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E Paulo estava dizendo: eu sou apóstolo por Jesus no caminho de Damasco. Certa feita, Paulo escrevendo sua carta para a igreja de Corinto, cuja capital era a Grécia, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo disse assim: se eu não sou apóstolo para alguns, ó Coríntio, para vós eu sou. Não fui eu, Senhor, no caminho de Damasco? Então Paulo disse aqui, eu vi Jesus no caminho de Damasco. Então, para ser apóstolo, tinha que andar de barco com Jesus. Tinham que ser testemunhos ocular dos milagres de Jesus Cristo. Então, não tenha medo de um apóstolo hoje, porque todos os apóstolos de hoje são mentirosos. Todos os apóstolos de hoje são vários, são falsos, são mentirosos. Porque, primeiro, eles ouviram o evangelho de alguém. Tudo que eles sabem, eles ouviram de alguém. E Paulo nunca ouviu de ninguém. Paulo disse: a minha relação que eu tive foi com o próprio Jesus Cristo no caminho de Damasco. Eu sou apóstolo
por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então não tenha medo dos apóstolos de hoje. Apóstolo fulano de tal, apóstolo, são tudo mentirosos. Eles são mentirosos primeiro, porque eles não viram Jesus no caminho de Damasco como Paulo. Eles não tiveram encontro com Jesus no caminho de Damasco. Só por aí você já vê que eles são mentirosos.